Sou Luciana, eu tenho 29 anos. Eu cheguei na igreja com uma vida totalmente destruída. Na verdade, eu me sentia muito só. E eu já tinha batido em muitas portas, mas não encontrava o que eu procurava. E eu recebi um convite, né? Até então era um convite para ir na igreja, mas eu não sabia em qual igreja. E aí, o momento que eu perguntei qual igreja, a pessoa falou a Igreja Universal, eu pensei, bom, eu vou uma vez e eu não volto nunca mais, apenas por educação ao convite. Mas eu não sabia que aquele convite mudaria a minha vida, né? Transformaria a minha vida, de uma vida vazia em uma vida completa. Eu tinha muita mágoa no meu coração dos meus pais, especialmente da minha mãe, porque eu não tinha paz com ninguém. Convívio com as pessoas era desrespeitoso. Com 15 anos eu fui parar na delegacia por briga de rua, com pessoas que eu nem conhecia. O meu nível de perturbação era extremo. Eu já havia me afastado de uma outra denominação e eu estava desacreditada da vida. Então eu cheguei até a Igreja Universal, né? No começo relutei em aceitar o convite, mas fui. Dali eu comecei a absorver o que era pregado, né? Eu entendi que tinha chance para mim. Apesar daquela vida vazia, depressiva, que existia uma esperança e essa esperança era Jesus, é Jesus. E ali eu me agarrei a essa palavra, né? E em um dado momento, o pastor pregou sobre o batismo nas águas. Eu entendi que para me batizar nas águas eu precisaria abrir mão das velhas amizades, porque até então eu frequentava baladas, eu bebia. Eu nunca me droguei, mas eu comecei a me lançar na bebida. Cheguei a um ponto de beber sozinha. Eu estava no estado de depressão em que a bebida era a única coisa que eu queria ingerir. Eu abri mão da minha alimentação, da minha higiene pessoal, mas eu bebia. E aí, quando eu estava na igreja, eu entendi que eu teria que abrir mão da bebida, das amizades velhas, se eu quisesse um compromisso sério com Deus. E eu decidi, então, que aquele momento eu iria abrir mão das coisas velhas e a partir dali eu recomeçaria a minha vida, né? Partindo do princípio bíblico, né? Onde o batismo no Espírito Santo você deixa a velha criatura para trás. E assim eu fiz, né? Foi a melhor decisão, me entreguei de corpo, alma e espírito. E logo em seguida veio o meu encontro com Deus, e eu comecei a focar nas coisas de Deus com mais seriedade. Entendi que eu precisaria meditar mais na palavra de Deus, e não só ler, mas entender o que o Espírito Santo queria falar comigo. Só que quando eu evangelizava, eu ainda sentia falta de algo para passar para as pessoas. E aí, um belo dia, em uma oração, eu falei para Deus que eu precisava de uma experiência ainda mais íntima com Ele, para que eu pudesse exalar o perfume dele, ainda que eu não falasse palavras, mas que notassem ele em mim. E ali foi quando eu comecei a buscar pelo batismo com o Espírito Santo. Quando veio a fogueira santa, eu entendi que eu precisaria priorizar o Espírito Santo, embora eu tivesse outras áreas que eu queria focar naquele momento, mas eu entendi que a principal era o batismo com o Espírito Santo. Então eu me lancei nessa fogueira santa e pedi que Deus me preenchesse com ele. Dentro de mim eu não teria mais falta de nada, tendo ele dentro de mim. E a primeira fogueira santa que eu participei, após entregar o meu sacrifício, ali diante do altar, eu comecei a adorá-lo, né? Eu ergui as minhas mãos e eu lembro que quando me faltou palavras, eu comecei a adorá-lo na língua dos anjos e ali eu tive certeza do selo dele. E antes mesmo de pronunciar ali aquelas palavras, eu já sabia que ele estava ali dentro, que era o que eu pedi. Eu queria a confirmação de que ele era comigo. E o selo dele é essa confirmação. E dali em diante eu tive essa certeza e a minha vida foi transformada a partir dali. No poço, bom, como eu não tinha um bom relacionamento especificamente com a minha mãe, foi quando eu precisei, aos 15 anos, fazer uma cirurgia na coluna. E o meu relacionamento com a minha mãe era tão conturbado que às vezes havia agressões físicas, né? Só que nesse dia a gente teve uma discussão, mas não foi física. Porém, eu preferi que naquele momento que tivesse sido, porque um dia antes de eu fazer a cirurgia, ela virou para mim e falou: eu espero que você fique na mesa cirúrgica. E ela falou aquilo com tanto ódio que naquele momento aquelas palavras me derrubaram. E eu alimentei aquilo e a partir dali eu comecei a viver como se eu não tivesse uma mãe, né? Porque eu pensei, bom, se ela deseja a minha morte, se ela não me ama o suficiente, eu não quero ela na minha vida. E eu fui para o hospital com essa mentalidade, né? E se eu tivesse morrido naquela cirurgia, eu teria ido diretamente para o inferno, porque até então eu não tinha tido um encontro com Deus e eu estava cheia de ódio no meu coração, né? Muito rancor, muita amargura.
E depois dessa cirurgia, de fato, eu vivi como se não tivesse uma mãe, alimentando aquele ódio, porque o diabo jogou na minha cabeça que ela não me amava, porque ela não foi me visitar no hospital e eu me senti a pior pessoa do mundo, né? Foram mais de 150 pontos na coluna. E eu precisava dela, mas eu não queria assumir que eu precisava dela. E foi justamente quando eu tive o meu encontro com Deus que esse ódio ficou ali no altar. Porque Deus falou de uma maneira muito profunda comigo, que se Ele que é perfeito escolhe me perdoar, quem dirá eu que sou imperfeita, porque eu não poderia perdoar outro ser tão imperfeito quanto eu? Naquele momento eu lancei mão daquele ódio, daquele rancor, e eu escolhi pedir perdão para minha mãe. E também foi uma das melhores coisas que eu pude fazer, porque pouco tempo depois da minha conversão, cerca de 3 anos e meio, ela descobriu um câncer. E pela misericórdia do Espírito Santo, ele me capacitou para estar do lado dela naquele momento, né? Então os papéis se inverteram, né? Eu precisei dela no momento difícil e não tive ajuda, mas com a ajuda de Deus eu pude ajudá-la e a gente fez as pazes enquanto era tempo. Isso é um dos motivos que eu sou mais grata a Deus, que ela não partiu sem que a gente fizesse as pazes. E eu pude acompanhá-la nos momentos finais da vida dela. Então, eu sou muito grata por ter tido essa transformação a tempo de fazer as pazes com a minha mãe. Hoje eu tenho uma vida transformada, graças a Deus eu entendi que tendo Ele dentro de mim, a gente pode vencer qualquer dificuldade, qualquer barreira que venhamos a enfrentar. E eu sou casada, graças a Deus, com um homem de Deus, né? Porque lá no passado eu tive dificuldades na minha vida sentimental, mas hoje o Espírito Santo preenche a gente primeiro para que depois a gente entenda o que é amar outra pessoa, né? E também eu tenho paz, o mais importante, né? Porque as demais conquistas a gente luta e consegue, mas a paz é somente Deus que pode dar. E isso é uma das maiores conquistas que eu tenho, e graças ao Espírito Santo de Deus em mim. Ele é o fôlego de vida, porque antes dele eu sobrevivia. Hoje eu vivo por ele e para ele. E ele é a força em nós quando a gente está à beira de um precipício, que ele nos ergue e não nos deixa cair. Então, é o fôlego de vida que nos faz querer viver para ele e continuar vivendo até que ele venha nos buscar. O recado que eu gostaria de dar hoje é: se apeguem ao Senhor Jesus. Independente das circunstâncias, Ele é o único que vai dar forças nos momentos difíceis para que vocês possam ir adiante. Mas sem Ele não tem por que ir adiante. Ele é a razão, o motivo. E é para Ele que a gente tem que viver. Então, sem ansiedade, busquem a Deus de uma maneira sincera. Não com ansiedade, mas com sede do Espírito Santo. Porque somente Ele pode preencher essa sede dentro de cada um de nós. Para que a gente possa ter o fôlego para ir adiante no caminho deles e obedecendo a palavra dele.